Extremista talibã matou um terrorista do Estado Islâmico considerado mentor do ataque suicida no aeroporto de Cabul, Afeganistão. O atentado foi na época em que os militares americanos deixavam o país. A informação foi divulgada por autoridades americanas. O atentado ao aeroporto da capital afegã foi em agosto de 2021. Na ocasião, tropas dos Estados Unidos tentavam retirar americanos e afegãos do país após a tomada do poder pelo Talibã. 13 soldados americanos e mais de 100 civis morreram no ataque. Inimigos mortais, o grupo fundamentalista Talibã e combatentes do Estado Islâmico no Afeganistão têm travado intensas batalhas no país. A vocês, nós temos dois assuntos lá de Brasília. Um deles é o assunto policial mesmo. Um assunto que tem tudo a ver com o crime organizado também, pode ter certeza. Porque os bandidos alugaram uma chácara, ficaram nessa chácara, traçando um plano ali, esperando o momento oportuno para dar um bote e roubar dinheiro pra caramba de uma praça de pedágio. Não tem muito tempo, acho que foi no final do ano passado, alguma coisa assim, aqui em São Paulo, Caian, aconteceu o mesmo. Nós mostramos uma praça de pedágio que fica no litoral aqui do nosso estado, completamente detonada, destruída, porque os bandidos sabiam que dentro dessa praça de pedágio havia um cofre com muita grana. Por incrível que pareça, ainda há muito dinheiro circulando também nos pedágios. Não é só cobrança automática, não é só transação com cartão, não. Tem muito do dinheiro mesmo, do dinheiro vivo, da grana em espécie. Tela cheia para essa imagem, vá acompanhando comigo com o áudio aberto. Os policiais militares do estado de Goiás, quando chegaram nessa chácara, provavelmente também ali na região do Novo Gama. Do alto, policiais do GRAE, Grupo de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar do Estado de Goiás, policiais preparadíssimos, como sempre, por cima e por baixo. Veja aí o avanço dos policiais, hein? Muitos policiais cercando aquela área. Caian Messina, meu amigo, uma ótima tarde, bem-vindo aqui ao Brasil, gente. Vou pedir de sua parte, por gentileza, agora, uma participação um pouco mais rápida, porque nós temos algumas prioridades. E daqui a pouco eu vou voltar com você com mais tranquilidade, tá, Caian? Ótima tarde, bem-vindo, querido. Que ação é essa da polícia aí de Goiás, hein? 7 mortos mesmo? Exatamente, Joel. Um abraço a todo mundo, pode deixar. E foi isso mesmo, né? O pessoal da Polícia de Goiás, junto com os policiais aqui do Distrito Federal, foi uma operação conjunta, mas liderada justamente pela Polícia Goiana, em Novo Gama, que fica a cerca de 40 quilômetros aqui do centro de Brasília. É o chamado entorno aqui do Distrito Federal, um lugar que é esquecido, né, pelo governo de Goiás, basicamente porque é muito longe de Goiânia e não faz parte do Distrito Federal. Então, a própria criminalidade se cria ali, né? Muita gente honesta, a maioria de gente honesta, mas tem muitos criminosos ali. E eles alugaram essa chácara, crentes que ficariam realmente fora do radar da polícia. Não foi o que aconteceu. Eles tinham armas pesadas, iam estourar ali uma praça de pedágio. A polícia chegou ali, houve confronto e 7 dos 12 bandidos acabaram morrendo nesta ação. A polícia apreendeu armas, drogas, 4 carros que seriam usados nesta ação criminosa e chegou à conclusão, Joel, que eram bandidos de uma quadrilha que estava presente em vários estados: Goiás, Distrito Federal, Maranhão e também Piauí. Um pessoal a menos, viu, Joel, para colocar a gente... Com certeza. Ô, Caian, nós temos inúmeros vídeos, temos um farto material aqui que veio aí de Brasília. Nós mostraremos para vocês daqui a pouco com mais tranquilidade alguns pontos importantes dessa ação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Uma ação da Polícia Militar contra suspeitos de planejarem um assalto a uma praça de pedágio em Novo Gama, no encontro do Distrito Federal, terminou em tiroteio e 7 pessoas mortas, segundo a corporação. A ação aconteceu na noite dessa terça-feira, 25 de abril. A investigação apontou que o grupo pretendia atacar e assaltar o pedágio da BR-040, em Cristalina. Os policiais afirmaram que, ao chegarem em uma chácara localizada na cidade de Novo Gama, onde os suspeitos estariam se preparando para realizar os crimes, foram recebidos com disparos de arma de fogo. 7 criminosos morreram e o restante fugiu. Nenhum policial ficou ferido durante a ação. Na chácara foram apreendidas 11 armas de fogo
fogo, incluindo 4 armas longas, muita munição e explosivos que a polícia acredita que seriam usados para detonar o cofre do pedágio. Ainda 4 veículos roubados, luvas, máscaras, entre outros itens que seriam usados no crime, foram apreendidos. Segundo os policiais, o grupo tinha integrantes de Goiás, Maranhão, Piauí e do Distrito Federal. Terá sido quase uma hora de conversa por telefone naquele que foi o primeiro contacto anunciado entre os presidentes ucraniano e chinês desde o início da guerra na Ucrânia. Zelensky revelou que se tratou de um diálogo longo e significativo e que esta conversa com Xi Jinping, assim como a nomeação do embaixador ucraniano na China, vão dar um grande impulso ao desenvolvimento das relações bilaterais. O presidente chinês terá realçado que defende a paz e as negociações desde o início. O seu governo anunciou que vai enviar um emissário para a Ucrânia com o propósito de procurar uma solução política, salientando que o princípio da integridade territorial é fundamental. Isto após ter publicado em fevereiro um esboço de um plano de paz que, entre outros, não previa a saída das tropas russas. Os laços políticos e económicos com Putin têm vindo a estreitar-se, trazendo receios de uma entreajuda militar. Reconstruir a Ucrânia foi o tema que mobilizou a conferência em Roma, na qual a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni incitou os parceiros europeus a acelerar a adesão ucraniana ao bloco europeu. Palavras ouvidas diretamente pelo chefe do governo ucraniano, Denis Shmyhal, presente no encontro de aproximação em várias frentes. Sono centinaia tra aziende, organizzazioni e istituzioni, sia italiani che ucraini, gli enti che hanno partecipato all'evento di oggi. Lo scopo della conferenza è quello di intercettare le necessità del Paese e della sua ricostruzione, dunque offrire anche il know-how italiano in settori specifici. Questo rientra nel piano di aiuti che l'Italia sta offrendo all'Ucraina, come ricordato anche dalla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha detto come aderire a questo piano di ricostruzione significa anche credere che l'Ucraina vincerà il conflitto, ma significa anche partecipare al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio ha poi menzionato il primo ministro ucraino, anche lui presente in conferenza stampa, e ha detto che lui stesso ha ringraziato l'Italia per aver provveduto a fornire elettricità nel paese, uno degli esempi di come il contributo italiano si sia fatto sentire, un contributo che appunto verrà esteso proprio alla ricostruzione del paese. Secondo la Banca Mondiale il costo totale per la ricostruzione del paese ammonta a circa 400 miliardi di euro. Non si tratta della prima conferenza in cui si è parlato di ricostruzione dell'Ucraina, almeno in Europa, ma certamente l'evento è servito per rafforzare la posizione e il ruolo dell'Italia non soltanto a livello internazionale ma soprattutto a livello europeo. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Estar na mira da justiça russa, o opositor de Vladimir Putin compareceu esta quarta-feira em tribunal para responder pelas acusações de extremismo que, de acordo com o próprio, lhe podem valer mais 30 anos de prisão. Navalny, que já se encontra a cumprir uma pena de 11 anos e meio, classifica as acusações de absurdas e queixa-se de lhe limitarem o acesso ao processo com perto de 200 páginas. Navalny acusa ainda as autoridades de prepararem um processo por terrorismo por atos cometidos atrás das grades, onde enfrentaria a pena perpétua num tribunal militar. As ruas de Tel Aviv encheram-se de milhares de pessoas na noite de terça para quarta-feira, em protesto contra a reforma judicial do governo israelita. A reforma retira poderes ao Supremo Tribunal e dá mais poderes ao governo na nomeação de juízes. Os opositores estimam que a lei que o governo quer aprovar enfraquece a luta contra a corrupção. Os protestos repetem-se há 16 semanas e este foi o maior, por coincidir com o início das comemorações dos 75 anos do Estado de Israel. Aparentemente indiferente às críticas, Netanyahu participou em Jerusalém nas celebrações do Dia da Memória e apelou à união dos israelitas, o que, tendo em conta os protestos, parece difícil. No Sudão já deixaram 459 mortos, segundo a Organização Mundial da Saúde.
A OMS alertou hoje que há um alto risco biológico na capital, Khartoum. Isso depois que um dos grupos envolvidos nos confrontos tomou um laboratório nacional e expulsou os técnicos. A instalação contém vírus e bactérias que causam doenças como sarampo e a cólera. Os conflitos recentes no país começaram há 10 dias, quando forças paramilitares tentaram tomar o poder e passaram a enfrentar o exército do Sudão, um dos países mais pobres da África. A situação humanitária se agravou, principalmente nos hospitais, e milhões de pessoas estão sem água, sem comida. O Sudão do Sul, país vizinho, disse hoje que já recebeu cerca de 10 mil refugiados. Governos europeus e dos Estados Unidos retiraram cidadãos do país. Brasileiros também começaram a deixar a região. Os Estados Unidos e as Filipinas concluíram nesta quarta-feira os maiores exercícios conjuntos da história dos dois países. Na etapa final, tropas dispararam uma salva de foguetes contra um navio que representava uma embarcação inimiga. É a primeira vez que os dois aliados no mar da China Meridional realizam uma manobra de fogo real nessas águas disputadas, que Pequim reivindica em quase sua totalidade. Tínhamos de realizar as manobras porque queremos evitar a estagnação desses exercícios e também por sentirmos a necessidade de nos desafiar e poder operar em um nível diferente. Quase 18 mil soldados participaram dos exercícios idealizados para aumentar as capacidades militares de Manila e mostrar o apoio de Washington contra a postura cada vez mais firme da China na região. As forças filipinas e americanas sempre foram aliadas. Aliadas, de certa forma, são como uma família. Todos sabemos que nada pode romper os laços familiares e na cultura das Filipinas e dos Estados Unidos, a família é tudo. Você pode não ver sua família todos os dias, pode não falar com sua família todos os dias, mas quando sua família liga para você, você atende. E neste caso, nessa questão familiar, fomos chamados a treinar juntos e aprendemos com isso. Antes das manobras, os dois países assinaram um acordo para ampliar o número de bases utilizadas pelos americanos nas Filipinas, incluindo uma perto de Taiwan, ilha autônoma que Pequim considera parte de seu território. Tanto os exercícios quanto o acordo sobre as bases filipinas irritaram a China, que acusou os Estados Unidos de colocar em risco a paz regional.